A história de Moisés. O povo de Israel vivia escravizado no Egito, sofrendo sob o peso da opressão de Faraó. Mas, mesmo em meio à dor, Deus levantava esperança. Nasceu então Moisés, um bebê hebreu guardado por sua mãe, Joquebede. Ela o colocou num cesto e o confiou ao rio. E Deus guiou o cesto até a filha de Faraó, que o adotou. O menino cresceu no palácio. Mas o plano de Deus já estava sendo preparado desde o berço. Quando Deus tem um propósito, nada pode impedir. Moisés cresceu vendo o sofrimento de seu povo. Um dia, movido pela ira e pela compaixão, matou um egípcio que feria um hebreu. Temendo ser descoberto, e fugiu para o deserto de Midian. Ali, casou-se com Zípora e tornou-se pastor de ovelhas. Deus usa o deserto para transformar o coração e preparar o chamado. Enquanto cuidava do rebanho, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardia em fogo, mas não se consumia. Do meio das chamas, Deus falou: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ali, o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel. Deus transforma o comum em sagrado quando fala conosco. Mesmo com medo e insegurança, Moisés obedeceu. Voltou ao Egito com seu irmão Arão e enfrentou o Faraó. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Mas o coração de Faraó se endureceu. Deus, então, começou a mostrar seu poder através de sinais e milagres. Quando Deus envia, ele também capacita. Deus enviou pragas sobre o Egito. As águas se tornaram sangue, rãs e gafanhotos tomaram a terra, e trevas cobriram o país. Mas só quando veio a última praga, a morte dos primogênitos, e Faraó deixou o povo partir. Somente as casas marcadas com o sangue do Cordeiro foram poupadas. O sangue do Cordeiro sempre foi o sinal da libertação. Quando o povo saiu do Egito, Faraó mudou de ideia e os perseguiu. O mar estava à frente e o exército atrás. Mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Então, Moisés ergueu o cajado, e o mar se abriu. O povo atravessou em terra seca, e o inimigo foi derrotado. Deus ainda abre mares para quem confia. Depois da travessia, o povo cantou: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Miriam dançou com tamborins, e a alegria tomou conta do deserto. Quando Deus vence por nós, o louvor é a nossa resposta. No deserto, o povo teve fome e sede. Mas Deus enviou pão do céu e fez jorrar água da rocha. Mesmo quando o povo murmurava, Deus continuava cuidando deles. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas do seu amor. No Monte Sinai, envolto em nuvens e trovões, Deus falou com Moisés. Entregou-lhe as tábuas da lei e mandamentos para ensinar o povo a viver com amor, justiça e reverência. A verdadeira liberdade está em obedecer à voz de Deus. Depois de muitos anos, Moisés guiou o povo até as portas da terra prometida. Do alto do Monte Nebo, ele contemplou Canaã e a terra que Deus havia prometido. Moisés não entrou, mas sua missão estava cumprida. Nem sempre veremos o fim da promessa, mas Deus sempre cumpre sua palavra. Há momentos em que a alma cansa, em que o coração se sente preso, cercado, sem força para seguir. Mas foi assim também com o povo de Israel, quando tudo parecia perdido. E foi justamente ali, diante do impossível, que Deus abriu o mar. A história de Moisés não é só sobre um povo antigo. É sobre mim. É sobre você. É sobre todos que, um dia, se sentiram fracos, mas foram alcançados pela graça de Deus. Deus ouviu o clamor dos israelitas no Egito. E Ele ainda ouve o teu clamor hoje. Mesmo no silêncio. Mesmo nas noites longas. Mesmo quando o coração diz: eu não aguento mais. Deus viu as lágrimas de Moisés no deserto. E Ele também vê as tuas. Ele não te esqueceu. Está apenas te preparando? Porque há um propósito no caminho que parece sem saída.
quando o mar está à frente e o inimigo atrás. Deus sussurra: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Então, continue marchando. Mesmo cansado. Mesmo em silêncio. Porque quando Deus decide agir, o impossível se abre diante dos teus olhos. O deserto não é o fim. É o lugar onde Deus fala contigo. Foi lá que Moisés ouviu o chamado. E é lá que você vai ouvir o teu também. O Senhor lutará por você. Você só precisa descansar nele. E quando menos esperar, verá o mar se abrindo, a dor se transformando em fé, e o impossível se tornando milagre. Então não desista. Porque Deus não desistiu de você. Ele ainda escreve histórias de libertação. E a próxima pode ser a sua. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se essa mensagem foi importante para você, nos ajude com sua curtida e compartilhe para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.